Hoje, mais do que nunca, nosso planeta enfrenta desafios críticos. A forma como vivemos, produzimos e consumimos tem um impacto direto no meio ambiente. O tempo está se esgotando, e o futuro do planeta depende das ações que tomarmos agora. Primeiro, vamos falar sobre as mudanças climáticas. O efeito estufa natural é essencial para a vida na Terra, mantendo nosso planeta aquecido. Mas, com o aumento das atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento, a quantidade de gases de efeito estufa aumentou drasticamente. Isso criou o que chamamos de efeito estufa antropogênico. Nos últimos 150 anos, a concentração de CO2 chegou ao seu nível mais alto em 800 mil anos, elevando a temperatura global em 1,2 graus C. E, infelizmente, mesmo que reduzíssemos as emissões hoje, o CO2 permanece na atmosfera por séculos, mantendo esses níveis elevados. Quais são os maiores culpados? Indústrias, transporte e agricultura, setores que movem a economia, mas também estão entre os maiores emissores de gases de efeito estufa. A situação é especialmente crítica em países como China, EUA, União Europeia e Índia, que juntos representam uma enorme parcela das emissões globais. A poluição é mais do que uma questão ambiental. Ela também é uma crise de saúde pública. Cerca de 8,3 milhões de pessoas morrem anualmente devido à poluição do ar, água e solo. E a maioria dessas mortes ocorre em países de baixa e média renda, onde as pessoas são mais vulneráveis. E o que dizer da escassez de recursos? Áreas inteiras do planeta enfrentam a escassez de água e alimentos, enquanto a demanda por esses recursos continua a crescer. Precisamos adotar medidas urgentes para reduzir o desperdício e adotar práticas de cultivo mais sustentáveis. Uma das principais soluções está na transição energética. Para reduzir emissões, o mundo precisa adotar fontes renováveis como a energia solar, eólica e hidrelétrica. Atualmente, essas fontes representam apenas 11% do consumo global, mas, segundo o Acordo de Paris, precisamos chegar a 70% até 2050. Outro ponto essencial é a economia circular. Em vez de explorar e descartar recursos naturais, devemos reciclá-los e reutilizá-los. Isso não só preserva o meio ambiente, como também gera novos empregos e estimula a economia. Mas nada disso será possível sem um esforço global, como o Acordo de Paris. O Acordo de Paris, assinado por países ao redor do mundo, visa limitar o aumento da temperatura global a 2 graus Celsius, com esforços para atingir 1,5 graus C. Para alcançar essa meta, são necessárias mudanças radicais em todos os setores da sociedade, da indústria ao transporte, da agricultura ao consumo. A questão não é mais se precisamos agir, mas como e quando. Além das mudanças climáticas, nossos recursos naturais estão sendo explorados em um ritmo insustentável. Água, alimentos e matérias-primas essenciais estão sendo usados em uma escala 1,7 vezes maior do que a capacidade de regeneração da Terra. Se continuarmos assim, o planeta não conseguirá sustentar a vida como a conhecemos. Essa realidade exige uma reavaliação de como produzimos e consumimos. Precisamos migrar para energias renováveis, adotar a economia circular, onde os resíduos são reaproveitados em novos ciclos de produção, e adotar práticas sustentáveis. Só assim poderemos reduzir nossa pegada ecológica e garantir que os recursos estarão disponíveis para as futuras gerações. Para alcançar as metas do Acordo de Paris e assegurar um futuro sustentável, será necessário um investimento adicional de 35 trilhões de dólares até 2050. Esse investimento representa uma oportunidade de transformar nosso sistema energético, reduzindo os impactos das mudanças climáticas, gerando empregos e fortalecendo a economia. Além do clima e da exploração de recursos, nossos ecossistemas estão em risco. A poluição é uma ameaça constante, do ar que respiramos à água que consumimos e ao solo em que plantamos. Mesmo a poluição luminosa e sonora tem um impacto silencioso na saúde humana e na biodiversidade. A poluição do ar, por exemplo, é responsável por cerca de 8,3 milhões de mortes prematuras por ano.
Nos oceanos, resíduos plásticos ameaçam 90% das aves marinhas e mais da metade das tartarugas. Nossos ecossistemas, que sustentam a vida na Terra, estão cada vez mais comprometidos. Sem uma mudança, os impactos serão irreversíveis. O futuro do nosso planeta está, literalmente, em nossas mãos. Precisamos agir agora para proteger nossos recursos, nossos ecossistemas e nosso clima. A transformação que o planeta precisa é desafiadora, mas os benefícios são imensos. Um planeta habitável, ecossistemas saudáveis e recursos sustentáveis para as futuras gerações.